da história, Praça Tiradentes era um grande campo que vai ser dividido. Esse campo era o campo de São Domingos. Ele vai ser dividido em 3, Praça da República, Praça 11 e a Praça Tiradentes. Era Campo de Santana, Rocinho Pequeno e Rocinho Grande. Mas no início dos anos 1700, a praça vai mudar de nome pelos ciganos que vieram de Portugal para cá, degredados. Em meados do século XVIII, a gente vai ver surgir na área a Irmandade de Homens de Cor de Nossa Senhora da Lampadosa. Então a área vai ficar conhecida como Campo da Lampadosa. E com a transferência do Pelourinho para lá, Largo do Pelor. Por último, a gente tem o nome Praça da Constituição. E esse eu acho que foi o nome mais duradouro, passou mais tempo nomeando realmente a praça. Mas quando vem a proclamação da República, você precisa criar novos símbolos, novos signos. E o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, ele foi enforcado muito próximo dali. Existe até uma certa dúvida se a forca não estava na praça ou era próximo. Consultando mapas antigos da cidade, hoje a gente sabe que não. A forca ficava aproximadamente entre os quarteirões da Senhor dos Passos e Buenos Aires, no que hoje é a Avenida Passos. Mas era um logradouro público mais importante, próximo do local de martírio, de morte, desse homem que vai ser trazido pela República como um grande mártir. O Tiradentes, antes desse sentimento republicano, dessa ideia, ele estava esquecido. Era proibido se falar no nome dele, mas com o advento da República, a partir de 1890, vem essa proposta, é aceita e houve a mudança do nome da praça para Praça Tiradentes. Isso gera uma grande confusão até hoje, porque no meio da praça não está o Tiradentes, está Dom Pedro, permanece Dom Pedro I lá. A gente tem ao longo de todo o Império um grande número de analfabetos na sociedade, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. Para que essa história do processo de independência não se apagasse, foi decidido criar um grande marco, um grande monumento, para que a independência ficasse na lembrança de todos e quem a fez e quais são as consequências desse ato. Por isso mesmo, a DOC Lobo indica para que Dom Pedro II encomendasse o monumento ao pai dele, e a Dom Pedro I, e instalasse ali na Praça Tiradentes. Então esses signos, esses símbolos que contam a história do Brasil, da formação do Brasil, que são válidos para a construção de uma identidade nacional, nascem ali. Como ele é o primeiro monumento público da cidade, não era de bom tom retirá-lo dali e seria quase algo impossível pelo peso, pelo tamanho. O governo até tentou mudar o nome da praça para Praça da Independência, mas é aquele tipo de coisa que no Rio de Janeiro não pegou. Então, até hoje, mesmo tendo Dom Pedro I no meio da praça, todos nós conhecemos a região como Praça Tiradentes. Eu gosto muito de descrevê-lo para quem faz a visita, porque ele tem vários símbolos que estão espalhados, como as datas mais importantes na história de Dom Pedro I, como imperador do Brasil e dentro do processo da independência. O 13 de maio de 1822 é a data que ele é considerado o defensor perpétuo do Brasil. A própria data do Fico, o 9 de janeiro de 1822, a gente pode falar aí do start, do início do processo de independência propriamente dito. As alegorias que representam os principais rios brasileiros, com os nativos, com a fauna local, com a população nativa local, isso que erroneamente a gente chama de índio, mas os povos que ocupam aquelas regiões, as suas respectivas nações. Rio Paraná, Amazonas, São Francisco e Madeira seriam os maiores rios do Brasil. Então a gente vê realmente a construção de uma unidade territorial nessas mensagens, o nome das províncias. São detalhes que, se você passa na pressa, você não observa. O que é interessante também que, apesar de Dom Pedro estar com seu uniforme militar, estar no alto de um cavalo montado, o que ele segura na mão não é uma espada, e sim a Constituição, falando desse primeiro código de leis que vai reger esse Brasil independente. O Brasil não foi a primeira nação a ter uma Constituição, mas está entre as 10 primeiras nações.
e para a época era considerada muito moderna, apesar de ter sido imposta por uma autoridade, pelo um rei, pelo monarca. A Praça Tiradentes, até a chegada da família real, tinha um contexto até mesmo acanhado em relação à cidade. A gente tem 15 mil pessoas vindo morar no Rio de Janeiro. Aquele espaço que a urbe, Rio, estava delimitado entre 4 morros, Castelo, Conceição, São Bento e Santo Antônio, precisava ser ultrapassado para poder absorver todas essas pessoas. E na corte, em Lisboa, eles estavam acostumados com teatro, divertimento. Então essa expansão para a Praça Tiradentes se dá muito nisso. Havia necessidade de se construir um teatro para o divertimento da corte, fazer comunicados também importantes para o rei. Não que o Rio não tivesse tido um teatro antes, mas um teatro de grande porte, como os teatros europeus. E o local foi já a Praça de Tiradentes. A gente já vê, a partir de 1813, a criação do Real Teatro São João, que hoje é o Teatro João Caetano. Por sucessivos incêndios e tudo, a gente não tem um prédio nem próximo do que era o original, mas estendeu a cidade para essa direção. E a partir dessa extensão, tudo que era mais importante, tudo que acontecia era comunicado nesse teatro. A população vai se reunir na praça para ouvir esses comunicados. Dom João, quando jurou a Constituição dos Revolucionários do Porto, em 1821, ele jurou no interior do Real Teatro São João. Então, aquela praça passa a ficar conhecida como a Praça da Constituição. Após a independência do Brasil, vai ser neste teatro que a gente vai ver uma apresentação de Dom Pedro I tocando ao piano o hino da independência. E a partir daí a gente já tem o primeiro incêndio que destruiu o Teatro Real São João, gerando aí o João Caetano com o passar do tempo, né? Então a gente pode ver que o Brasil tem a sua Constituição, as suas ideias de formação como nação acontecendo já nessa região. A Praça Tiradentes ela vai acompanhar esse desenvolvimento da cidade, principalmente em relação a transportes. Até bem pouco tempo atrás, vários pontos de ônibus estavam ali no entorno, porque tradicionalmente as carruagens, os carros de aluguel, alguns bondes também vão ter como ponto final a Praça Tiradentes, principalmente esses que vão em direção à Cidade Nova, São Cristóvão, a expansão que a família real e depois imperial provocam para essa região da Zona Norte. Mas eu acho a Praça Tiradentes um local icônico para manifestações populares. A gente pode falar da insurreição de 1918, quando o movimento anarquista tenta mudar, ele vai ter ali na Praça Tiradentes um verdadeiro campo de guerra, de batalha e das suas reivindicações trabalhistas, muito movimentado a partir das greves gerais de 17, de uma revolução que está acontecendo na Rússia e vai fazer surgir a União Soviética com esse poder do proletariado. Então a Praça Tiradentes se tornou palco dessas reivindicações. Uma outra questão também é a vida cultural. Outros teatros foram se instalando ali na região e atrizes como Marília Pêra praticamente foram criadas, pulando de teatros em teatros, acompanhando suas famílias que já eram artistas e se apresentavam ali naquela região. Era a Broadway do Rio de Janeiro, né, a Praça Tiradentes. Além de serem pontos que nós temos certas tradições que vão surgir. A história de se tomar o café com leite de final da tarde com uma broa surge na Praça Tiradentes. Na esquina existia o icônico café com leite, que vai dar essa sugestão de não se tomar só o café de manhã, mas também tomar um cafezinho no final da tarde. Mas uma outra coisa que é interessante também é a atividade popular com blocos de rua, o evento chamado Tiradentes Cultural, que acontece na praça, trazendo o público de volta para a Praça Tiradentes. Então, quando você faz esses eventos, que você traz o público de volta e mostra que tem uma vida, que não há perigo estar ali, que você respira cultura, a gente vê a sociedade tendo um outro carinho e criando um novo hábito. Todo primeiro sábado do mês,
as pessoas vão à Feira do Lavradio e também vão à Praça Tiradentes para aproveitar a programação do Tiradentes Cultural. Uma outra curiosidade que a gente tem ali na área, que é bem interessante, é que onde hoje é o Centro Carioca de Designer, foi a casa que cresceu, foi criada o Bidu Sayão. Essa cantora lírica que acabou abandonando o Rio de Janeiro e a gente esqueceu um pouco dela, tanto inicialmente para poder se desenvolver aí na sua carreira internacional, mas quando ela voltou a fazer apresentações aqui no Rio, uma atriz que concorria com ela para a apresentação de Carmen no Teatro Municipal organizou uma vaia e ela saiu daqui muito sentida. No exterior, principalmente nos Estados Unidos, ela ficou muito conhecida, ela chegou a se apresentar na Casa Branca, mas realmente a gente precisou de um samba da Beija-Flor para saber quem era Bidu Sayão. A reforma que foi feita para estar recebendo o Centro Carioca de Design e a valorização disso, né, ter uma placa de identificação da Bidu Sayão, é um resgate histórico desse patrimônio e tem tudo a ver com a praça, com teatros, cantoras líricas, artistas que circulavam por ali, como se ela pudesse prever o destino dela vinculado àquela praça. Eu acho que a nossa grata surpresa na Praça Tiradentes é o CRAB. O Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, o Centro Sebrae, ele consegue reunir o Brasil inteiro num lugar só. Um casarão que pertencia a um nobre, o Visconde do Rio Seco, promovia bailes, festas, eventos, mas durante muito tempo ficou a serviço do governo e nos foi devolvido aí pelo Sebrae como esse centro de referência com exposições que fazem a síntese dessas culturas que o Brasil tem espalhado em cada uma das suas regiões. Eu acredito que o morador ou o visitante do Rio de Janeiro, ele possa ir à Praça Tiradentes, principalmente durante a semana e aos sábados, né, para aproveitar os teatros. O João Caetano e o Carlos Gomes sempre têm peças em valores populares e musicais que agradam muito ao grande público, com horários um pouco mais cedo do que boa parte dos teatros, então as pessoas conseguem voltar, retornar para os seus lares de maneira mais segura. Eu recomendo que todos visitem o Real Gabinete Português de Leitura. Durante um tempo, no início da República, a gente quis exaltar muito um Rio afrancesado, né? Como se nós tivéssemos sido colonizados pela França. Mas o Real Gabinete Português de Leitura é uma resistência a isso, mostrando a nossa origem lusitana, nessa formação desse Brasil tão miscigenado. Também é a nossa história, a gente não pode esquecer disso, é da onde a gente começa. É claro que a influência africana hoje ela é muito mais presente na nossa realidade, para a parte de alimentação, mas o português ele tem não só o idioma, a religiosidade, mas a permissão dessa miscigenação como uma das bases da nossa cultura. Além de ser uma joia, é considerada pela revista Times uma das 10 bibliotecas mais bonitas do mundo. Né? As pessoas entram e ficam impressionadas com todo o acervo, com toda a estrutura. É cenário de filme, realmente eu acho que ninguém pode perder. E um lugar também que eu gosto bastante, que às vezes é um oásis de descanso pra gente, porque tem um bom restaurante, tem lá as cadeiras, tem sempre algumas exposições temáticas, é o Centro Cultural Hélio de Sica. Ele está num contexto pra gente de preservação de um prédio histórico, onde nós tivemos a passagem de uma academia de música, né, Academia Imperial de Música, Academia de Arte Dramática. Esses personagens todos importantes da história do Brasil, como a própria Princesa Isabel, passaram por lá, mas dialoga muito com o que é o contemporâneo. Né? Mostrar que patrimônio, o passado e o novo, o atual, podem conviver no mesmo espaço. Tem uma sala de leitura, tem as salas de exposições, tem um restaurante. Você sai ali daquela confusão do Saara, da Praça Tiradentes e entra ali e consegue esse momento de paz para ler alguma coisa ou para abstrair. Então eu recomendo também a gente criar esse hábito de buscar esses pequenos oásis que existem no Rio, né, para sair dessa confusão do centro. E o Hélio de Sica é um exemplo. Sem contar que o entorno ali, a tentativa de reprodução do painel do que seria a fachada da Academia Imperial de Belas Artes, mais as reformas que a gente viu dos casarios,
tem transformado a área num lugar muito gostoso para a gente estar passeando, além de ser ótimo para as compras. Como a gente não vive só de divertimento, né, só de carnaval e arte, a gente precisa lembrar também do outro lado mais sagrado, né? A Praça Tiradentes, nesse processo de expansão e está recebendo novos moradores para o Rio de Janeiro, acabou também tendo alguns símbolos que vão ser edificados com a presença desses outros povos estrangeiros. E nesse caso, a Igreja Presbiteriana, ela é um grande símbolo, porque ela demonstra para a gente que houve uma imigração estadunidense para cá, porque o Ashbel Simonton, ele vem dos Estados Unidos como missionário para trazer o presbiterianismo para o Brasil. É uma catedral que está dentro do contexto da cidade. Quando foi criado um programa de iluminação noturna para o patrimônio dos prédios, a Igreja Presbiteriana foi um dos primeiros prédios a serem iluminados no centro do Rio. Essa concepção também de catedral não existia antes, eram somente as igrejas, então algo mais elevado, centralizado, um local que eles poderiam ter um espaço para fazer todas as ações deles. Então, eu acho que a Praça Tiradentes, a gente citando aqui a Igreja Presbiteriana, a Catedral Presbiteriana, mostra muito essa coisa que acontece no Rio, no casamento do sagrado e do profano, né? A gente tem esses espaços de vivências acontecendo muito próximos do outro. O rico e o pobre no Rio de Janeiro moram muito próximos, né? O sagrado e o profano acontecem de maneira muito próximas também. Então a gente tem essa... E talvez isso aqui o encante ao visitante no estilo de vida do carioca e na figura do carioca, que pode ter milhões de problemas, mas consegue ser simpático de um outro lado. E eu acho que a igreja é esse contraponto ali, né? Promove cultura, promove educação, promove evangelização, uma ação social, mas está muito próximo da onde a gente se diverte, onde a gente brinca também. A última dica que eu acho que a gente não pode deixar de falar, principalmente nas campanhas que a gente precisa de patrimônio aberto, de história presente na nossa vida, é o Bar Luiz. Porque depois de caminhar e visitar todos esses lugares, sentar para comer uma salada de batata, né, uma salsicha e tomar um chopp gelado no Bar Luiz, merece. 133 anos de tradição, não é agora que a gente vai mudar. A gente precisa fazer um casamento entre a população e realmente os órgãos públicos, né? Que casamento é esse? Cada um tem o seu papel. Eu acho que a população tem o seu papel de ir ao local, de valorizar aquele espaço. A partir do momento que eu conheço, eu cuido. Então eu vou pensar duas vezes antes de jogar um papel na Praça Tiradentes e sujar essa praça. Eu vou pensar duas vezes antes de deixar ali uma latinha de cerveja do bloco de carnaval. Fica segurando com você, vai passar um catador para entregar. Então eu acho que a população tem esse papel de reconhecer o espaço como um espaço histórico e um espaço de preservação. Destruir esse patrimônio do centro do Rio é destruir a nossa própria história, é destruir a nossa identidade. Mas o poder público precisa entender também que se não há uma preservação, tanto do patrimônio, uma conservação, e quando eu falo dessa preservação, não digo só do restauro do prédio, uma poda da árvore correta para que a iluminação esteja correta, para que a gente possa passar por ali, é uma lixeira sendo colocada para que essa população não jogue esse lixo na rua. Eu faço passeios majoritariamente para cariocas. E o que eu mais escuto dos cariocas é: você está me mostrando uma outra cidade. Depois que eu passei a fazer passeio com você, eu olho para o centro do Rio com outros olhos. Parece que uma venda caiu dos meus olhos. O Rio está aí, vem para o centro, vem para a Praça Tiradentes. Você não vai se arrepender, com certeza vai encontrar uma programação aí fantástica para estar conhecendo ou reconhecendo, passando por lugares que já conhecia, mas não olhava com esses olhos. Vem para o centro, vem para a Praça Tiradentes, que é diversão garantida e muito lugar bom para visitar.